Olá! A história da humanidade já esteve muito perto de acabar. Não por um meteoro, não por uma doença, mas por uma decisão tomada em poucos minutos, no fundo do oceano. Outubro de 1962. O mundo inteiro prende a respiração durante a crise mais perigosa da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos descobrem que a União Soviética está instalando mísseis nucleares em Cuba, a apenas alguns quilômetros da Flórida. Para Washington, aquilo era inaceitável. Para Moscou, era uma resposta à presença de mísseis americanos na Europa. E assim, duas superpotências nucleares começam um jogo perigoso. Navios militares se aproximam. Submarinos entram em posição. Bombardeiros nucleares ficam de prontidão. O planeta inteiro está à beira de uma guerra que poderia destruir a civilização. Mas a história que quase mudou tudo não acontece em um palácio presidencial. Ela acontece debaixo d'água. No dia 27 de outubro de 1962, um submarino soviético navega nas profundezas do Caribe. Dentro dele está uma arma que poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial: um torpedo nuclear. A tripulação está exausta. O submarino já está há dias submerso. A temperatura interna passa dos 40 graus. O ar começa a faltar. Os sistemas de comunicação com Moscou falham. E então acontece algo inesperado. Navios americanos começam a lançar cargas explosivas no mar. Não eram ataques diretos. Eram cargas de sinalização, usadas para forçar o submarino a emergir. Mas dentro da embarcação soviética, ninguém sabia disso. Para os homens ali dentro, parecia o início da guerra. Explosões sacodem o casco do submarino. A tensão cresce. Alguns oficiais acreditam que a guerra nuclear já começou na superfície. Se isso fosse verdade, eles teriam uma única opção: usar o torpedo nuclear. Dentro daquele submarino havia 3 homens com autoridade para autorizar o lançamento: o comandante da embarcação, o oficial político soviético e o segundo em comando. Se os 3 concordassem, o torpedo seria disparado. E naquele momento, 2 deles estavam prontos para apertar o gatilho. Eles acreditavam que estavam sob ataque. Acreditavam que seu país já estava em guerra. Acreditavam que não havia mais nada a perder. Mas o terceiro homem não tinha certeza. Seu nome era Vassily Arkhipov. Ele não estava convencido de que aquela era realmente a ordem correta. Arkhipov pensou em algo que os outros não pensaram. E se aquilo não fosse guerra? E se aquelas explosões fossem apenas um aviso? Se eles disparassem aquele torpedo, não haveria volta. Um único lançamento poderia desencadear uma reação em cadeia. Mísseis, bombardeiros, armas nucleares cruzando o céu, cidades desaparecendo em minutos. O debate dentro do submarino ficou intenso. Alguns queriam atacar imediatamente. Outros estavam dominados pelo medo. O calor, a falta de oxigênio e a pressão psicológica tornavam tudo ainda pior. Mas Arkhipov manteve a calma. Ele recusou a autorização. Argumentou que precisavam subir à superfície primeiro. Precisavam confirmar o que estava acontecendo. Sem a aprovação dele, o torpedo não poderia ser lançado. E assim, naquele momento de tensão absoluta, uma única decisão mudou o rumo da história. O submarino não disparou. Em vez disso, emergiu. Quando finalmente chegaram à superfície, descobriram a verdade. A guerra nuclear ainda não havia começado. Enquanto isso, na superfície do planeta, líderes americanos e soviéticos negociavam freneticamente. Depois de dias de tensão extrema, um acordo foi finalmente alcançado. A União Soviética retiraria seus mísseis de Cuba.
Os Estados Unidos prometiam não invadir a ilha. E secretamente também concordavam em remover seus próprios mísseis da Turquia. A crise começou a se dissolver. O mundo tinha sobrevivido. Mas quase ninguém sabia o quão perto ele tinha chegado do fim. Por décadas, a história de Arkhipov permaneceu praticamente desconhecida. Ele não recebeu grandes homenagens. Não virou manchete de jornal. Não foi celebrado como herói. Mas muitos historiadores acreditam que sua decisão salvou milhões de vidas. Talvez bilhões. Porque naquele submarino, naquele dia, o destino do mundo estava nas mãos de 3 homens. E apenas um deles escolheu esperar. A Guerra Fria continuaria por muitos anos. Outras crises viriam. Outros perigos surgiriam. Mas aquela decisão silenciosa no fundo do oceano permanece como um lembrete poderoso. Às vezes, a diferença entre o fim do mundo e a sobrevivência da humanidade não está em armas. Está em alguém que decide não usá-las.